Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui sobre a Brasil Agro. Hoje eu vou trazer para vocês uma atualização mensal aqui da empresa, tá? A ideia é trazer mensalmente essas atualizações de todas as partes: preço teto, dividendos, projeções dos preços, atualizações dos indicadores e também alguns pontos importantes para a gente se atentar em Brasil Agro neste exato momento. Até porque a gente passou por alguns momentos bem complexos nesses últimos anos dentro do agronegócio brasileiro. Por conta disso, a gente vai entender melhor o cenário atual, tá? Mas antes da gente começar essa análise aqui, peço para vocês já deixarem o like e se inscreverem no canal, tá? Muito importante essas coisas, beleza, pessoal? Lembrando também a todos que essa análise, ela não é uma recomendação para compra ou venda, beleza? Muito bem, pessoal. Lembrando então aqui nos pontos principais da Brasil Agro neste último trimestre, a empresa ela fez uma venda da segunda parte da fazenda Alto Taquari. O valor nominal ficou em 189 milhões de reais. É muito importante ter essa movimentação das vendas das fazendas, principalmente por conta dos dividendos. Esses dividendos que a empresa paga de forma relevante nos anos, a maior parte deles vem por conta dessas vendas dos imobiliários, tá? Os imobilizados. É um ponto muito importante caso você foque em dividendo. Outro fator importante para a gente se atentar aqui é quanto às commodities. Nesses últimos meses tivemos crescente em algumas commodities e eu vou destacar três aqui, que é o milho, o etanol e a pecuária, o boi gordo. E o destaque principal fica para o boi gordo. Teve um crescimento muito relevante. Reparem aqui no seu gráfico técnico como o futuro do boi gordo teve um crescimento desde maio de 2024 até neste último mês. Nesses últimos 2 meses, entre novembro e dezembro, teve uma queda, até porque alcançou essa projeção aqui do seu canal de baixa, contando também a projeção de Fibonacci. Pode ter uma queda nesses próximos meses também, como também pode ter uma continuação, tá? A gente tem que aguardar o cenário. No longo prazo, aqui em um ano, a tendência é de alta, uma grande alta aqui no boi gordo. Os preços das commodities afetam bastante aqui o cenário da empresa. Um fator importante também para a gente destacar é que grande parte da receita também vem da soja. E a soja vem caindo bastante nesses últimos meses, principalmente por conta do enfraquecimento da demanda. Passamos por situações bem complexas nesses últimos anos, né, pessoal? A projeção, a perspectiva é que tem uma melhora. No lado do clima, tem essa perspectiva também. Os fatores técnicos aqui, ou seja, os fenômenos Laninha e El Ninho, já ficaram para trás, na minha opinião, e agora a tendência é que em 25 normalize. Já no final de 2024 agora, já dá para perceber que vem normalizando os padrões anteriores. Tá? Olhando o lado financeiro, pessoal, o destaque aqui foi a queda no seu lucro líquido total, tá? Então vem apertando um pouco esses últimos anos essas empresas ligadas ao agronegócio. A tendência no longo prazo, normalizando essa situação, é de uma melhora, na minha opinião. Outro fator importante para a gente destacar nesses próximos meses é a questão da alavancagem das empresas. Eu venho ressaltando isso em todas as análises que eu venho trazer para vocês. Dívidas lastreadas ao CDI, IPCA e até mesmo o dólar vão ser afetadas com esse desequilíbrio econômico que estamos passando nesse momento. A Agro3 não está alavancada de forma relevante nesse momento, mas vamos ficar de olho para ver qual que vai ser as movimentações por conta da elevação da Selic, tá? E agora, pessoal, a gente entra aqui nos seus dados de indicadores e projeções, tá? Vejam que a empresa mantém uma média da sua margem líquida próxima a 23%, nesse momento está nessa situação atual. Aqui a gente encontra os dividendos da empresa, em 24 finalizou em 6,77%, um dividendo que ficou acima de 6% dentro dos padrões da estratégia para viver de dividendos, no caso aqui, tá? Apesar de um período mais complexo dentro do agro. Seu payout vai variar bastante também, tá? Principalmente por conta das vendas das fazendas. O período de pagamento ele é anunciado em outubro de cada ano. Em 24, conforme eu já trouxe, foi anunciado o dividendo de R$ 1,56 e até outubro de 25 dá tempo para você ir aumentando a quantidade de ações para receber mais dividendos aqui, ok? Quanto à questão de margem de segurança, nesse momento, se a gente considera apenas os últimos 12 meses, a gente percebe que tem uma margem de 12%, tem margens então para receber um dividend yield estável, tá? Em 3 anos e 5 anos eu prefiro não levar em conta nesse momento, até por conta dos períodos de 22 e 23 estarem bem elevados aqui.
por isso é legal a gente analisar apenas os 12 meses nesse caso. Vai depender bastante do cenário para 25 também. Nesses 12 meses, separem que estamos aqui dentro das margens para você receber um dividend yield e vejo que em momentos anteriores, desde 22, perto de 21, aqui no final de 21 para 22, você conseguiria receber um dividendo superior a 6% aqui. Outro indicador interessante que eu gosto de trazer para vocês é o preço justo de Graham. Vejam que nesse momento temos um desconto de 64%. Desconto bem interessante aqui, demonstra que o ativo pode performar melhor nesses próximos anos, dependendo do cenário. Lembrando que esses dados eu pego lá no scanner da bolsa, tá, pessoal? A gente consegue encontrar todos os preços tetos, todos os valores intrínsecos, correlações de indicadores e muito mais, tá? Fora as recomendações também aqui das carteiras recomendadas. Uma ferramenta poderosa para você analisar ações. Vou deixar um link aqui embaixo para vocês acessarem e darem uma olhada depois, beleza? E agora a gente conversa sobre a situação aqui do gráfico técnico de Agro 3. A gente percebe que é um ativo que trabalha em tendência de alta desde 2015, esse é um ponto muito importante. Anteriormente a isso, trabalhou mais lateralizado e nesses últimos anos vem trabalhando lateralizado também, com altas e baixas, mas sem tanta volatilidade negativa. O ativo nesse momento está segurando nessa região dos 21,73, retração de Fibonacci, vem tendo uma queda aqui nesse mês de dezembro, pode vir caminhar até essa região dos 21,73 novamente, mas nesse momento vem segurando pela média móvel dos preços dos últimos 20 meses, que é a 22,94, tá? Então, por enquanto ainda não chegou nos 21,73, mas pode caminhar. A gente tem que ver como que vai finalizar dezembro. Caso o ativo rompa essa região, pessoal, pode vir buscar os 18,82 e assim sucessivamente, seguindo aqui nas próximas projeções de retrações de Fibonacci. Por enquanto, o cenário ainda é de estabilidade. Reparem como tem essa tendência aqui também, essa LTA segurando os preços, né? Então, talvez pode chegar nos 21,73 e ter um retorno aqui e continuar nessa lateralidade, tá? Vejam também como o ativo alcançou várias vezes a região aqui da projeção dos 25,88. Em vários momentos o ativo não conseguiu ultrapassar essas regiões. Por isso até eu deixei registrado em vermelho aqui como uma forte resistência, tá, pessoal? Então, para o ativo caminhar para valores acima dessa região atual, precisa ultrapassar os 25,88 para aí sim romper essa região, talvez fazer até um pullback para continuar crescendo, tá? Então aqui está bem técnico o cenário, por enquanto não temos muito o que comentar. Para chegar nos 25,88 tem que vir buscar os 25,08, ultrapassar essa região. Vamos aguardar como que vai ser o cenário de Agro 3. No gráfico semanal a gente percebe, por enquanto, que a tendência é de baixa, tá? Ou seja, grandes chances do ativo vir buscar os 21,73, caso o cenário econômico nesse momento ainda fique mais para o lado negativo, ok? No gráfico diário também fica nítido essa tendência de baixa, ultrapassando a região dos 22,40, 22,45 até os 22,50, vem buscar os 21,73, confirmando todas as outras movimentações que eu acabei de falar para vocês. Outro gráfico que a gente tem que ficar de olho também é o dólar. O dólar teve uma queda nesses últimos dias por conta dos leilões que o Banco Central fez. Ele fez vendas das suas reservas para derrubar um pouco o dólar, porque estava caminhando para patamares acima dos 6,40, né? Vejam que aqui tínhamos uma projeção a 6,40. Não chegou a tocar, tá? Ficou nessa projeção dos 6,27. Então talvez pode ter uma queda aqui, fazer um pullback nesses movimentos anteriores, nessas retrações de Fibonacci e ficar mais estagnado nesses próximos meses. Depende do cenário. Por enquanto, o Bovespa segue em queda, chegando aqui a patamares dos 120 mil pontos, pessoal. Então saímos aqui de uma perspectiva de chegar em 140 mil pontos para 120 mil pontos. Então são 20 mil pontos de diferença do que a gente imaginava que poderia chegar. É muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Então a gente tem que ficar de olho nesses pontos aqui, no arcabouço fiscal ineficiente, nos gastos públicos elevados e na inflação elevada também, tá? Um é consequência do outro. Tem uma melhora, ou pelo menos o mercado vendo uma melhora aqui, fica mais estagnado nesse momento. Por enquanto, o mês de dezembro vem ficando abaixo da média móvel dos preços dos últimos 20 meses, tá? No caso aqui é pontos, né? Tem essa região aqui dos 123 aos 120 mil pontos, que é uma região de suporte muito relevante, pode ajudar o Ibovespa, mas a gente tem que aguardar as movimentações de janeiro, pessoal. Rompendo essa região, vem buscar os 113 a 111 mil pontos.
ok? E aqui vocês têm que tomar cuidado com um ponto. Vamos supor que esse movimento tem um rompimento ano que vem e depois tem uma elevação. Aí vão sair as notícias. Bovespa teve alta no mês tal. Depois, no final de 25, tem novamente uma queda. Então, no compilado geral, no longo prazo, acaba não sendo interessante, pessoal. A tendência ainda continua de baixa. É importante também levar em conta, tá? Cuidado com as notícias diárias de crescimento do Bovespa. Vocês estão vendo aqui que o cenário não tá bom, tá? Então, por isso que eu faço até uma análise mensal desse gráfico, e não diária, tá? A gente compreende o que aconteceu no dia, mas o legal é sempre analisar o gráfico maior aqui. Sem dúvida nenhuma, uma elevação da taxa de juros para 14,25 ano que vem, que é uma sua perspectiva, ou até mesmo acima dessa porcentagem, vai derrubar a AB3 ano que vem, tá? Vamos ficar de olho. Voltando ao Agro 3 e os seus indicadores, seu PL hoje está a 7,9 vezes, está dentro da sua média histórica. A gente tem o preço sobre receitas, que está bem abaixo, comparando os últimos anos, bem interessante. O PVP também está bem abaixo da sua média dos últimos anos. O ROI, que nesse momento está abaixo dessa média, mas tem uma margem de erro aqui. Margem EBITDA segue também dentro das suas médias. A gente tem o EV sobre EBITDA um pouco acima nesse momento, tá? A alavancagem está um pouco elevado. Reparem que essa alavancagem é um pouco diferente do que foi apresentado pela empresa. São cálculos diferentes. Importante a gente ficar de olho na alavancagem. O VPA vem crescendo, é o patrimônio da empresa, e o LPA também vem crescendo, seguindo o lucro líquido, tá? Conforme tem uma volatilidade no lucro líquido, esse LPA pode cair também, beleza? Para quem comprou a empresa há 5 anos atrás, está muito positivo, pegou um período muito bom do agronegócio, mas nesse momento vem sofrendo com a lateralidade, tá? Importante é que está acima dos outros investimentos do período e ainda está podendo reinvestir o seu dividendo, por exemplo. Ponto muito legal também. Uma empresa que tem uma pouca quantidade de papéis, eu gosto muito desse ponto também, e tem 100% de tag along, bem legal, além de uma liquidez média diária muito interessante para nós acionistas. Para quem gosta dessas empresas, eu deixo aqui no lado para vocês uma análise que eu fiz da Soja 3, uma queridinha minha, que eu gosto muito desse ativo e que eu acompanho periodicamente. Dê uma olhada depois, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e eu fui, pessoal!